Seja bem-vindo ou bem-vinda à continuação do nosso seminário a respeito do conceito de pecado. Nós estamos tentando responder a pergunta: o que é o pecado, com base na palavra de Deus? E a nossa mensagem hoje tem o seguinte título: o profeta evangélico e o pecado. Abra sua Bíblia, João capítulo 12, a partir do verso 37 até o verso 43. É importante que, se você puder, você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura, as leituras de todos os textos. Nós vamos ler muitos textos hoje, para que você possa se concentrar na mensagem. E João capítulo 12, a partir do verso 37, a Bíblia diz assim: embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes o coração, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, que se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O Evangelho de João relata que Jesus fez muitos sinais, mostrando de forma clara, cristalina e transparente que ele era uma pessoa cheia de amor, cheia da graça, cheia da verdade, em harmonia com Deus. O próprio Evangelho de João já tinha relatado, no capítulo 3, que Nicodemos vai até Jesus e diz assim: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos entendeu, e todos aqueles homens poderiam ter entendido da mesma forma. Porém, tristemente, a Bíblia relata que, mesmo ele tendo feito muitos sinais, muitos não creram nele. E para explicar essa realidade, João remete a Isaías. É como diz Isaías, ele faz a pergunta: quem creu na nossa pregação? Implicando que nem todos creram. Agora, eu gostaria de me deter numa informação que João nos dá aqui, no verso 41, onde ele diz: isso disse Isaías porque viu a sua glória, a glória de Cristo. Isaías, um profeta chamado por Deus para pregar a verdade, para escrever a verdade, de forma que aquilo que Isaías pregou e escreveu é a palavra de Deus. Esse homem viu a glória de Cristo. E aqui em João, todo o contexto é um contexto de incredulidade, desprezo da parte dos líderes, dos fariseus, e pessoas que às vezes até mesmo creram, mas não confessam ele, com vergonha dos homens. Jesus é desprezado, e talvez essa seja uma das facetas da glória de Cristo, porque Cristo veio ao mundo salvar o mundo, mesmo sabendo que ele iria ser recebido com desprezo e incredulidade. Essa é a glória dele. Porque o que Jesus veio fazer nesse mundo não veio simplesmente receber aplausos por ser quem ele é. Ele veio sofrer e carregar na cruz o pecado, para que cada fariseu pudesse ser perdoado dos seus pecados, para que cada pessoa pudesse ser perdoada dos seus pecados. E essa é a glória de Cristo. Isaías é um personagem muito importante para todo o Novo Testamento, por causa de tudo que ele escreveu. E dá uma olhadinha lá em Romanos capítulo 10, versos 16 a 21. E agora nós vamos estudar brevemente um texto de Paulo. Vimos um texto de João e agora vamos ver um de Paulo. Provavelmente aí João e Paulo são os dois maiores teólogos do Novo Testamento, né? Aqueles que mais escreveram no Novo Testamento, João e Paulo. Então, Romanos 10, a partir do verso 16, Paulo escreve assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuraram, revelei aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Uma expressão muito curiosa aqui, que Paulo usa, pelo menos no português fica curiosa, né? Isaías se atreve. Mas essa passagem tem um contexto, e o contexto é a infidelidade de Israel e a salvação dos gentios. E Paulo vai tentar explicar isso. E ele vai citar o mesmo texto que João cita. Quem creu na nossa pregação? Mas será que eles não ouviram a pregação? Eles ouviram. Mas enquanto os gentios estavam sendo salvos, Israel estava rejeitando. E é nesse contexto que Paulo escreve: Isaías se atreve. Talvez não querendo dizer que Isaías é a fonte da profecia, mas querendo dizer assim: a profecia é atrevida, dizendo que Deus foi achado pelos que não procuravam, mas aqueles a quem Deus estendia a mão, esses o desprezavam e se rebelavam contra ele. É uma profecia atrevida, é uma profecia paradoxal, radical e complicada. Mas eu queria estudar hoje o pecado. E vamos começar então conversando um pouquinho sobre o pecado na vida de Isaías. E vamos lá para Isaías capítulo 53, versos 1 a 6, que é exatamente o texto que tanto João quanto Paulo citam no Novo Testamento. O Isaías 53, dos versos 1 até o verso 6, um texto importantíssimo para o Novo Testamento e para a compreensão cristã do Antigo Testamento também. Então a Bíblia nos diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Repare a linguagem inclusiva de Isaías. São as nossas enfermidades, de Isaías e de todos, as nossas dores, mas não só essa experiência da dor, do sofrimento, da enfermidade, mas Isaías diz: as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E nesse texto, Isaías estabelece, inspirado por Deus, obviamente, duas dimensões do pecado. Ele diz: todos nós, coletividade geral, andávamos desgarrados como ovelha, e para não deixar dúvida, esses todos nós é um grupo formado de cada um.
cada um se desviava pelo caminho. Esse estudo de hoje é a quarta mensagem sobre o conceito de pecado nessa série, nesse seminário que estamos fazendo. Nós estudamos já o pecado em Moisés, em Davi e em Salomão. E essas três pessoas do Antigo Testamento, a Bíblia relata pecados específicos. Eu não encontrei assim relatos específicos de pecados de Isaías, onde Isaías tenha matado alguém, tenha mentido, tenha se corrompido em relação a sexo, a dinheiro. Eu não encontrei isso nos relatos a respeito de Isaías. Mas eu queria reafirmar essa ideia, que Isaías se inclui entre aqueles que pecam, que são pecadores. E eu queria mostrar alguns outros textos para vocês. Vamos lá para Isaías 64, versos 5 até o verso 9. Um texto muito importante, bem famoso, onde o profeta escreve assim: saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, ou que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Isaías está se incluindo aqui, dentro de um povo, dentro de uma raça humana, dentro do povo de Deus, inclusive, que peca, que tem pecado por muito tempo. E aí ele faz a pergunta: e nós pecamos, temos pecado, seremos salvos? O pecado sempre evoca essa questão: como é que nós vamos ser salvos se somos pecadores? E ao invés de dizer, não, alguns não são pecadores, Isaías faz o contrário. Ele diz: todos nós somos como quem? Como o imundo. E ele se inclui. E ele fala assim: as nossas justiças são como trapos de imundície. Queridos, se a nossa justiça é trapo de imundície, o que não será as nossas injustiças, os nossos pecados? E essa é uma imagem tão pesada que no fim desse texto que a gente leu, Isaías clama por misericórdia. Senhor, não te lembres das nossas iniquidades. Isaías se inclui, ele tem iniquidades, ele tem transgressões, ele tem pecados. Essa é a realidade. Volta aí para o capítulo 59, dá uma olhadinha no verso 12. E Isaías escreve assim: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e nós conhecemos as nossas iniquidades. Eu gostaria de fazer um sermão inteiro só sobre esse capítulo de Isaías 59. Quem sabe um dia eu ainda faço e coloque na internet, mas hoje eu vou me concentrar só nesse verso 12. Percebe Isaías falando das nossas transgressões que se multiplicam, dos nossos pecados que testificam contra nós, o fato de que as nossas transgressões estão conosco e que nós mesmos conhecemos a nossa iniquidade.
Não é algo teórico, é algo real na nossa vida que a gente conhece. Mais um texto, Isaías 56, versos 10 e 11. Aí Isaías escreve assim: os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. A mensagem universal de pecado, mesmo entre os líderes. E os líderes de quem? Os líderes de Israel. Aqueles que receberam a lei de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo e etc. Mesmo eles se desviam, todos sem exceção. Cada um para a sua cobiça. Alguns cobiçam dinheiro, outros cobiçam sexo, outros cobiçam posições mundanas, outros cobiçam posições na igreja, outros cobiçam gastar todo o seu tempo com teologia e não estar em contato com o povo que precisa da salvação. E agora vamos pensar em Ezequiel: sou um pastor cheio de teologia, mas que não leva salvação para ninguém. Todos se desviaram, todos, sem exceção. E Isaías se inclui entre os líderes. Isaías fala das nossas transgressões, das nossas iniquidades, de forma que, apesar da Bíblia não relatar Isaías cometendo esse ou aquele pecado, Isaías admite que ele tinha pecado. Agora, eu quero me concentrar a partir desse momento no conceito de pecado na obra de Isaías. E sabe que esse é um assunto muito extenso. A gente encontra referências à ideia do pecado por todo o livro de Isaías. Isaías é um livro grande da Bíblia. E eu queria comentar com vocês alguns conceitos de pecado na obra de Isaías. E o primeiro desses conceitos que eu gostaria de dizer para vocês é o pecado como uma herança, como algo hereditário que acontece no meio da família. Abre lá a sua Bíblia, Isaías 43, versos 27 e 28. Olha só o que a Bíblia nos diz. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, e Israel ao opróbrio. Isaías fala do nosso primeiro pai. E a partir desse primeiro pai, que já ele mesmo pecou, inclusive os guias do povo de Deus também pecaram, pelo que derramou-se maldição sobre a terra. Volta um pouquinho aí no livro de Isaías, capítulo 14, verso 21. Mais uma vez um conceito assim de pecado em relação a algo hereditário, algo familiar, que implica em maldição, não só para aquele que o comete, mas para a sua família. Isaías 14, 21, a Bíblia diz assim: preparai a matança dos filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos pais. Então a gente vê como que o pecado às vezes acontece na vida de um, mas lança maldição sobre a vida dos outros. Esse é um dos fundamentos da ideia do pecado hereditário. Romanos 5,19. Por meio de um só, muitos foram feitos pecadores, e sofrem eles mesmos a maldição do pecado. Agora volta para o capítulo 1 de Isaías, versos 2 a 6. E agora vamos comentar sobre o pecado como uma condição humana de revolta contra Deus. Então Isaías capítulo 1, verso 2 até o verso 6, a Bíblia diz assim: ouvi, ó céus,
e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemam o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha só a descrição que Isaías faz, inspirado por Deus, da condição do povo escolhido por Deus para receber a sua lei e a sua palavra. Isaías fala de uma nação composta de filhos que Deus engrandeceu, mas mesmo Deus tendo sido bondoso com eles, engrandecido a eles, eles estão revoltados. Isaías faz uma descrição da condição pecaminosa desse povo, e ele diz assim: povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, pessoas que se afastam de Deus, voltam para trás e blasfemam contra o Santo de Israel. Se diz que eles continuam em rebeldia, e neles não existe coisa sã, dos pés à cabeça. Essa é uma imagem pesada da condição pecaminosa de um povo inteiro. E não é um povo qualquer, é o povo que recebeu a verdade de Deus. Já pensou? Quão terrível é a condição do pecado? E essa é uma das verdades que a gente aprende a partir do estudo do livro de Isaías. Mas ainda tem um outro texto dentro desse mesmo conceito. Isaías capítulo 3, verso 9 e verso 11. Olha só o que a Bíblia nos diz. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Verso 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Isaías fala que muitas vezes o pecado se manifesta no aspecto do nosso rosto, o aspecto da inveja, o aspecto da malícia, o aspecto do ódio, da violência, do desprezo, da ignorância. Muitas vezes se revelam nas feições das pessoas. E essas pessoas, muitas vezes também, elas não fazem o pecado assim de forma escondida. Elas publicam o pecado. E no fim de tudo, essa condição pecaminosa faz com que elas façam mal a si mesmas. É uma condição pesada do conceito de pecado, da realidade do pecado na vida humana. Mas eu queria conversar agora sobre o pecado como um conceito que significa entorpecimento espiritual. A pessoa está entorpecida, ela não consegue enxergar direito. Dá uma olhadinha, capítulo 5, verso 20 do livro de Isaías. E aqui o profeta lança um ai sobre algumas pessoas. E a Bíblia diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, trocam amargo por doce e doce por amargo. A situação pecaminosa do mundo, das pessoas, chega a tal ponto
delas não terem mais discernimento espiritual, elas estão entorpecidas. E elas são capazes de chamar o que é mal de bom, e aquilo que é bom de mal. É incrível isso. É incrível como muitas pessoas da nossa sociedade acham bom serem convidadas para usar drogas, para uma balada, para o sexo sem compromisso, para um monte de coisa errada. Isso é bom. E acham mal serem convidadas a estudar a Bíblia, a ir para a igreja, a tomar a decisão pelo batismo. Isso é mal na visão delas. E aí você percebe uma sociedade de valores invertidos. Mas a Bíblia vai nos aprofundar nessa ideia do entorpecimento espiritual. Dá uma olhadinha no capítulo 28, no verso 7 do livro de Isaías, onde a Bíblia nos diz assim: também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem se colocar em pé por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo. Até mesmo os sacerdotes, que deveriam guiar o povo ao céu, estão bêbados espiritualmente, e muitas vezes literalmente também, e não conseguem agora ter uma visão correta das coisas, não conseguem ter um juízo são. Eles erram na visão e tropeçam no juízo. Capítulo 32, versos 6 e verso 7, e a Bíblia vai nos dizer assim: porque o louco fala loucamente, e o seu coração faz o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Olha só a condição da nossa sociedade: loucura, pecado, pessoas que querem extorquir do que é do pobre para ter cada vez mais para si mesmos. E a gente vê isso muitas vezes, né? Pessoas guerreando por terrenos, por casas, por bens, por carros, e tomando aquilo que pertence às pessoas. Essa é a obra, né, dos bancos. Quantos bancos já tomaram as casas das pessoas que não conseguiram pagar as suas prestações com juros abusivos? Obra maligna sendo realizada na face desta terra. E não só bancos, como pessoas físicas, empresas, fazendo um mal contra os pobres. Uma condição assim de torpor, nem sabem o que estão fazendo, não param para pensar, não se colocam no lugar do outro, porque certamente não gostariam de ser tratados dessa forma. Volta aí para o capítulo 29, versos 11 a 16, dentro desse conceito ainda, e a Bíblia vai nos dizer assim: toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, te peço. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, te peço. E ele responde: eu não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, povo, sim, obra maravilhosa e o portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem nas escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que
a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Deus ele faz um quadro pesado da realidade do pecado, e ele fala que as pessoas não têm conhecimento ou discernimento da verdade. Se você pedir para quem sabe ler, ele vai dizer assim: a Bíblia é um livro que não dá para ler, é um livro selado, é um livro que ninguém entende, mesmo que ele saiba ler. Você dá a Bíblia para quem não sabe ler, eles vão nem sem ler. Essa é a condição do povo do nosso mundo hoje. Tem todo mundo lá, uma Bíblia aberta no Salmo 91 nas suas casas, mas não conhece a palavra de Deus. Eles até dizem que tem temor de Deus, mas sabe como que é o temor deles? É porque o padre ensinou na missa, é porque o pastor ensinou para ir no culto. São mandamentos de homens muitas vezes: guardar o domingo, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso ou aquilo, mil coisas que às vezes as pessoas pensam que é temer a Deus, quando na verdade é obedecer mandamentos de homens. E essas pessoas escondem os seus próprios propósitos íntimos e as suas obras do Senhor. E elas pensam assim: quem nos vê? Será que alguém vê? E aí Deus responde: que perversidade a vossa. E aqui também Deus fala muito do mundo dos ateus, né? Aí o ser humano criado por Deus diz assim: Deus não me fez, Deus não sabe nada. E aí a Bíblia nos diz, né? Como se esse copo d'água aqui dissesse assim: quem me fez não sabe nada, eu não tenho nada a ver. Como se a obra falasse daquele que a faz, como se não existisse. Perversidade é o que se vê no nosso mundo. Esse é um conceito de pecado radical. É um conceito onde há entorpecimento espiritual, não há discernimento, não há conhecimento. E eu queria passar para um outro conceito de pecado. Pecado como uma escolha daquilo que é mal. Dá uma olhadinha aí, Isaías 57, verso 17. Depois o verso 20 e o verso 21. E aí a Bíblia diz assim: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e me indignei. Rebelde ele seguiu o caminho da sua escolha. E os versos 20 a 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Foram as pessoas que escolheram o caminho que não as conduz à paz. Pecado é uma escolha que a gente faz. E quando a gente faz essa escolha, a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 2. Mais um texto em relação a isso. Isaías 66, versos 3 e 4. E a Bíblia vai dizer assim: o que imola um boi é como que comete um homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como que quebra o pescoço de um cão. O que oferece uma oblação é como quem oferece sangue de porco. O que queima incenso, como quem bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque eu clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Pecado como algo que as pessoas escolhem. Podendo escolher a verdade, escolhem a mentira. Podendo escolher guerrear contra os vícios, escolhem se entregar aos vícios. Podendo amar, preferem odiar e desprezar. Eles escolhem o caminho do mal. E aí Deus responde assim: já que você escolheu o caminho do mal, então eu vou escolher
o seu castigo. E eu vou lançar sobre você que escolheu o mal exatamente aquilo que você teme. Por quê? Porque eu te chamei e você não ouviu. Eu te salvei e você não quis salvação. Mas você escolheu aquilo em que eu não tenho prazer. Conceito de pecado, como algo que a gente escolhe contra a lei de Deus, a vontade de Deus. E aqui eu queria passar para o quinto conceito de pecado. Pecado como transgressão da lei de Deus que nos gera culpa. Isaías capítulo 24, versos 5 e verso 6. E aqui a Bíblia diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Isaías então fala do pecado como transgressão da lei de Deus, das várias leis. Deus manda não roubar, tem um monte de ladrão por aí. Deus manda não mentir, tem um monte de mentiroso por aí. Deus manda não fazer ídolos e não adorar ídolos, e tem um monte de gente fazendo ídolo e adorando ídolo. Violam aquilo que Deus mandou, os seus estatutos, quebram a aliança e são culpados. Capítulo 30, dos versos 9 a 11, também fala desse conceito de transgressão da lei de Deus dentro do pecado. E a Bíblia diz assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenha visão, e ao profeta: não profetize para nós o que é reto. Fale-nos coisas agradáveis, profetiza-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não mais vos faleis do Santo de Israel. Transgressão da palavra de Deus. Eles não somente querem transgredir, quanto eles não querem nem ouvir falar da lei de Deus. E esse é um problema que muitas vezes a gente encontra na própria obra evangelística dentro da igreja. Tragam pessoas para ouvir a lei de Deus na igreja adventista. O povo foge. Por quê? Porque não quer nem ouvir. Porque eles pensam assim: se a gente ouvir, vai ter que obedecer. E a gente não quer obedecer. Escolheram os seus caminhos. E se não se converterem a tempo, vão perecer nos seus caminhos. Essa é a verdade. Agora, eu queria terminar com um conceito de pecado como uma realidade desde o ventre materno. Abre aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 48. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8. Gostaria também de ler o capítulo todo, mas não vai dar tempo. Mas vamos ler com cuidado esse texto, com carinho, e vamos terminar, vamos caminhar para o fim. A Bíblia diz assim: Deus falando: ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. Eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso te anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, a minha imagem de escultura e função as ordenaram. Já o tens ouvido. Olha para tudo isso, e porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Apareceram agora e não há muito tempo. E antes deste dia não ouviste, para que não digas: eu já sabia. Tu não as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipaste
antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que você procederia de forma muito pérfida, e você era chamado transgressor desde o ventre materno. Eu queria me concentrar um pouquinho em algumas verdades a respeito desse texto. E antes de explicar um pouco do texto, deixa eu contextualizar vocês. Existem muitas discussões a respeito da doutrina do pecado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque nós somos um povo que crê na obediência à lei de Deus. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então os adventistas discutem bastante o que é o pecado. Sendo a transgressão da lei, nós temos que evitar isso para poder cumprirmos a lei. E dentro da igreja, uma interpretação simplista a respeito dessa realidade gera o que a gente chama de perfeccionismo. E existe um grupo perfeccionista dentro da igreja. Às vezes a gente não sabe quem são, mas existem líderes, membros e etc. E esse grupo, ele nega várias dimensões do conceito de pecado. Ele tem que ter vitória contra o pecado, então ele nega aqueles conceitos mais radicais da doutrina do pecado. Por exemplo, pecado como algo hereditário. Essa é uma ideia que o grupo perfeccionista não aceita, mesmo que ele leia na Bíblia, como nós lemos aqui em Isaías: decretai a morte dos filhos pela maldade dos pais. Seu primeiro pai pecou, seus líderes pecaram, todos nós somos como o imundo. Eles têm um pouco de dificuldades com esses textos. Não, mas tem outros textos que dizem outras coisas, como se esses não fossem verdade. Mas espera aí, é a palavra de Deus. Mas o fato é que eles negam o conceito de pecado em relação à hereditariedade, como algo assim que vai na natureza humana, no íntimo da existência humana. E eu sempre converso com vários perfeccionistas e eu mostro para eles Isaías 48, verso 8. Transgressor desde o ventre materno. E sabe como é que eles me respondem? Eles dizem assim: Ezequiel, você está interpretando esse texto de forma literal. Mas esse texto não é literal, ele é simbólico. Ele fala do que? Da casa de Jacó, de Israel. E não de um bebê lá no ventre materno, nos 9 meses da gestação. Isso é uma figura de linguagem para falar do povo de Israel, que era pecador desde o ventre. Mas qual que é o ventre? O ventre é o Egito. É de lá que Deus chamou o povo. Foi lá no Egito que o povo se formou, se fortaleceu. E eles pecavam desde lá, e Deus foi salvando eles. Essa é a interpretação perfeccionista. Agora, olha só, existem alguns fatos a respeito desse texto que eu quero que você atente. Primeiro deles, o texto não fala nada de Egito. Lá no Egito você já começou a ser pecador. Mesmo porque isso tem uma outra implicação. Antes do Egito não era pecador. Mas peraí, antes de irem para o Egito, o povo de Israel e os filhos de Jacó, eles já pecaram. Quando eles vendem José para o Egito, isso foi antes deles irem para o Egito. Eles estão pecando, eles estão entregando o irmão deles para a escravidão. Isso não é pecado? Inclusive eles queriam matar o menino. Judá, que se coloca ali, não permite. Eles não são pecadores antes do Egito? Poxa vida! Judá e Tamar, se diz que Judá encontra uma mulher como se fosse uma prostituta lá no lugar, e ele se oferece para ter sexo com ela, tem sexo, depois descobre que era da família dele, etc. Não é pecado prostituição? Então, essa ideia de que pecado no ventre é pecado no Egito, ela não faz nenhum sentido, e ela não é verdade. Então não é por aí que se interpreta as coisas. Terceira coisa, mesmo que o texto fale de uma figura coletiva na casa de Jacó, lá de Israel, ele se dirige a cada pessoa em particular que faz parte dessa figura de linguagem,
esse povo de Israel. Portanto, transgressor desde o ventre é uma imagem real sobre a identidade humana daqueles que fazem parte de Israel. E a gente nem precisa desse texto para ensinar isso. Basta Salmo 51, verso 5. Em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade. Se você acha também que esse texto não basta, Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos menos os bebês no ventre. Não. A Bíblia também diz assim, Romanos 5,12. A morte passou a todos porque todos pecaram. Quantos bebês morreram no ventre das suas mães? Muitos, milhões. A morte passou a todos por quê? Porque todos pecaram. Bebês no ventre pecaram. Eu nem precisaria de Isaías 48, verso 8, para dizer isso. Salmo 51, verso 5, Romanos 3, 23 e 5, verso 12, são suficientes para demonstrar a universalidade do pecado na família humana. E a família humana inclui bebês no ventre materno. E além disso, tem o texto de Isaías: transgressor desde o ventre materno. De forma que os argumentos perfeccionistas contra essa verdade em Isaías 48:8 são apenas tentativas desesperadas de escapar à verdade da palavra de Deus. Dentro da discussão a respeito desse texto, um dos meus amigos perfeccionistas falou assim: Ezequiel, mas a Bíblia diz que nós fomos chamados de transgressores desde o ventre materno. Não quer dizer que nós somos transgressores desde o ventre materno. Olha a jogada dele. Às vezes alguém pode passar na rua, ver o pastor Ezequiel pregando e dizer assim: olha ali um pastor ladrão. Ele é chamado de pastor ladrão. Isso não quer dizer que eu fui chamado disso, que eu sou isso. Existe uma diferença. A pessoa está falando isso, está o quê? Mentindo. Não quer dizer que eu sou aquilo que me chama. Só que tem um problema, óbvio. Quem está falando em Isaías 48 é Deus. Será que Deus mentiu? Deus te chamou de transgressor desde o ventre, mas você não é transgressor desde o ventre. Você é incontaminado pelo pecado. Inclusive você não foi concebido em pecado, você não nasceu na iniquidade e espero que você nunca tenha pecado. E aí, para você poder contradizer Eclesiastes 7, verso 20: não existe homem sobre a terra justo que faça bem e que não peque. Mas você tem muito desejo de ser essa pessoa que contradiz a palavra de Deus? Todos nós, irmãos, somos pecadores. E eu queria terminar essa mensagem com o texto de Isaías 44, verso 25, para dizer uma coisa muito importante dentro dessa discussão. O pecado é uma realidade, ponto final. Porém, a salvação que Deus nos comprou também é uma realidade. A salvação é maravilhosa. Isaías 43, verso 25. E ali Deus fala assim: eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus não está negando que você tem pecado, que você teve pecado. Ele está dizendo assim: eu apago os teus pecados. Eu não me lembro deles, porque eu te redimi, porque eu te amei. E quem sabe, é exatamente isso que a gente precisa. Não é ficar buscando uma brecha na palavra de Deus para encaixar nela o meu conceito de pecado, para que eu possa me iludir que eu não peco. Não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é de perdão pelo pecado que a gente tem.
falta de amor, falta de fé, alguma transgressão, alguma dificuldade em relação a alguns dos mandamentos de Deus. E não adianta a gente se enganar, porque o caminho do auto-engano não é o caminho da salvação, é o caminho da perdição. Porque quem se engana não se arrepende, quem se engana não confessa o pecado, e quem não confessa o pecado não tem perdão. Mas para você que admite o pecado, para você que quer dizer, olha, eu tenho pecado, a minha justiça é como trapo de imundície, e eu não quero a minha justiça, eu quero a justiça de Cristo. Para você tem uma boa notícia: Jesus, Ele apaga as suas transgressões, e Ele não se lembra dos seus pecados, que você confessa na presença dEle, com arrependimento, e obviamente com a atitude de vencer esse pecado. Não quer você nesse momento entregar os seus pecados nas mãos de Jesus? Pedir para Ele que apague esse pecado, não se lembre desse pecado, te perdoe, te purifique, para que você ande em novidade de vida cada vez mais nova, até ser o dia perfeito? Eu te convido nesse momento a fazer essa oração. Vamos orar. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pelas verdades da Tua palavra, Pai. Senhor, Tu sabes, Pai, que o conceito de pecado vai no íntimo do nosso coração e remonta a nossa vida desde o ventre materno, Pai. Senhor, nós Te pedimos perdão por todas as nossas iniquidades, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, nas nossas negligências para com a fé e com o amor. E assim, Pai, que a Tua misericórdia apague os nossos pecados e nos aceite diante de Ti como filhos redimidos que Te amam, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz neste momento e para sempre, em nome de Jesus. Amém.